Uma vez eu estava fazendo um curso de empreendedorismo e uma pergunta que foi feita no curso era sobre quais eram as mulheres ou homens, né, figuras do empreendedorismo que me inspiravam. E aí, obviamente, eu pensei em mulheres empreendedoras que me inspiravam. E é muito importante a gente ter modelos que nos inspiram e modelos que nos orientam para o caminho que a gente quer seguir. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, te apresentando 5 histórias de mulheres empreendedoras incríveis. Algumas eu tenho certeza que você não conhece e a quinta é a mais inspiradora de todas. Acompanhe! Esse aqui é mais um vídeo do projeto Empreenda Class, um projeto para levar a educação empreendedora de forma gratuita a muito mais pessoas. Eu sou Thaís Bonilha, psicóloga especialista em comportamento empreendedor e sou eu que guio você nessa jornada. A primeira empreendedora que eu quero conversar com você, eu fiz até um roteirinho aqui para eu não me perder, ela é exemplo de coragem, porque ela teve que enfrentar muitos preconceitos no seu tempo. Ela teve visão de futuro, um grande exemplo de uma mulher com visão de negócios e visão de futuro. E ela tinha também uma causa. Essa mulher, a história dela remota a 1810. E ela foi a primeira, pelo menos registrada, a primeira mulher empreendedora no Brasil. A gente está falando de Nísia Floresta. Já ouviu falar nela? Aposto que não, a história dela não é muito divulgada, mas é incrível a história dela. Ela abriu uma escola, né? Ela era educadora e abriu uma escola para poder levar a educação igual que os homens tinham para as mulheres. E ela teve que enfrentar muitos obstáculos por causa disso, mas ela tinha a visão de que as mulheres deveriam ter o mesmo acesso à educação que os homens tinham e que isso faria muita diferença. Por isso eu digo que ela era uma mulher de visão e ela tinha uma causa, né? A causa dela era em prol da educação das mulheres. Então ela foi a primeira empreendedora, fundou uma escola. Ela deu o nome a essa escola, homenageando o parceiro dela, era a Escola Augusto, mas foi a primeira escola para mulheres, para ensinar sobre áreas da educação, áreas do conhecimento, que fosse além dos cuidados com a casa, que era o que era ensinado normalmente naquela época. Então fica aí a primeira empreendedora, um exemplo para a gente de coragem, porque venceu todos os preconceitos da sua época. Imagina, as mulheres não podiam ter acesso à educação, quanto mais o empreendedorismo, né, serem mulheres de negócios naquele tempo. E ela veio aí quebrando esses paradigmas e abrindo um espaço para todas nós empreendedoras aqui do Brasil. Ela foi a pioneira e abriu esse espaço para nós. A segunda mulher empreendedora, essa eu acho que você conhece, porque a história dela ficou mais popular a partir de um seriado no Netflix. E ela é exemplo de 3 coisas para mim, 3 lições a gente tira com a história dela. 3 coisas que são muito importantes para qualquer empreendedor e empreendedora. A primeira é entender que empreender é resolver problemas. Isso é muito importante, vivo falando isso para os meus alunos e alunas. Por que empreender e resolver problema? Porque o empreendedor, ele traz uma solução. Então você identifica, né, no mercado um problema para o qual não tem uma solução, ou as soluções que existem não são as melhores, e aí você passa a produzir algo que o mercado quer, a resolver esse problema. Ela também é um exemplo de como se conectar com as pessoas. O empreendedor, a empreendedora precisa entender que não basta você sair por aí fazendo propaganda, principalmente em épocas de rede social. E já naquela época ela via necessidade de se conectar com as pessoas e não apenas sair por aí fazendo propaganda, tentando convencer as pessoas a comprar
o produto dela. Ela realmente esperava se conectar com as pessoas. E quando ela conseguiu se conectar com as pessoas, foi quando ela começou a ter mais sucesso com as vendas do produto dela. E ela também era uma mulher que muito cedo entendeu que o negócio dela não era vender produto. O negócio dela era gestão. E isso você precisa entender o quanto antes. Não importa o seu segmento, não importa o que você vende, o seu negócio não é o produto ou o serviço, o seu negócio é gestão. Entenda isso, se capacite nessa área, porque é isso que vai garantir o seu sucesso, assim como garantiu dessa mulher aqui, que é a Madame C.J. Walker. Eu acho que você já deve ter visto o seriado dela na Netflix. Ela era filha de escravos libertos, né? E ela tinha um problema, assim como todos os negros daquela época, relacionado ao cabelo. E ela resolveu desenvolver, né? Ela trabalhou com uma mulher que desenvolveu um produto, ela foi lá, melhorou aquele produto e ela abriu então a empresa dela para vender um produto para cabelos afro. E ela realmente conquistou grande sucesso. Gente, foi a primeira mulher negra nos Estados Unidos a ficar milionária com o próprio negócio. Então ela realmente tinha muita visão e ela passou assim por muitas dificuldades ao longo da trajetória dela, pessoas que passaram a perna nela. E ela realmente é um exemplo de empreendedorismo. A gente tem muito que aprender. Se você não conhece a história dela e quiser conhecer um pouco mais a fundo, eu recomendo que você assista. Não sei se ainda está lá na Netflix, mas vale muito a pena. A terceira, na verdade, empreendedora que eu trouxe aqui para nos inspirar, ela é um exemplo assim da empreendedora que tem a visão correta do lugar dela no mundo e de como ela, de qual a perspectiva que o negócio tem que ter na vida dela. Porque ela foi uma mulher que entendia o poder da renda passiva. Ela entendia que aquele negócio que ela estava criando deveria se tornar uma renda passiva. Isso significa o quê? O que é ter uma renda passiva? É quando você tem um rendimento pelo qual você não precisa mais trabalhar. Que de repente você trabalhou em algum momento por um período e aquilo agora gera rendimentos constantemente para você. Todo empreendedor, toda empreendedora precisa ver no seu negócio a possibilidade de transformá-lo numa renda passiva, né? Para que você não fique refém desse negócio para o resto da vida. Veja, hoje mesmo eu estava em reunião com uma empreendedora e eu perguntei para ela qual era o objetivo dela para a empresa dela. E ela me respondeu que ela não tinha grandes objetivos de crescimento, porque ela entendia que o público que ela escolheu atender, ele era um público muito específico e que se ela crescesse demais, ela não ia dar qualidade no atendimento para aquele público. Veja aí um pensamento limitado. Nessa mesma reunião, eu perguntei para ela qual era a maior dificuldade dela. E ela me respondeu que era a instabilidade financeira, que essa era a maior dificuldade dela. Aí eu quis entender por que a instabilidade era um problema. Ela não administrava o dinheiro direito ou ela não tinha faturamento? E a verdade é que, embora ela tivesse até um faturamento que ela julga bom, ela faz muito investimentos na empresa. Mas veja, ela faz investimentos na empresa sem o intuito de fazer a empresa crescer, só com o intuito de manter a empresa ali. É por isso que ela não vê lucro. É por isso que ela está há 6 anos com a empresa dela, batalhando, tentando fazer a empresa crescer, mas se ela de fato não quer crescer, ela fica estagnada. E uma empresa, na verdade, ela nunca fica estagnada. A gente tem a impressão de que estamos estagnados, mas na verdade a gente está perdendo o mercado, a empresa está morrendo aos poucos. Até que chega uma hora que isso fique evidente, só que aí já é tarde demais. Então, a gente precisa ter um objetivo para o nosso negócio, um objetivo de crescimento, de expansão para o nosso negócio. Onde eu quero chegar com o meu negócio? Quero transformar esse negócio numa renda passiva? De que maneira? Fazendo esse negócio me gerar lucro e tendo pessoas trabalhando para mim, vendendo esse negócio e pegando esse dinheiro e investindo em outras coisas, transformando esse negócio numa franquia,
e vivendo dos royalties desse negócio. Então, você empreendedora, por mais que você esteja iniciando o seu negócio, você já tem que começar com clareza de onde você vai chegar com esse negócio, como ele vai se transformar uma renda passiva para você. E essa empreendedora que me inspira, ela já tinha essa visão desde que ela iniciou, muito cedo. E ela também defendia aquilo que ela acreditava. Veja, eu não sei se é coincidência ou se é porque me inspiram histórias assim, mas o fato é que todas as mulheres que eu encontrei para trazer para você nessa aula eram mulheres que tinham uma causa, né? A primeira, né, que foi a Nísia Floresta, que é a primeira mulher empreendedora no Brasil, ela tinha uma causa, levar a educação para as mulheres. A segunda, a C.J. Walker, ela também tinha uma causa, né? Levar um produto que realmente fosse bom para as mulheres e vencer aquele preconceito que os negros estavam vivendo em relação à ocupação deles na sociedade. E essa terceira empreendedora, eu tô falando da Lizzie Magie. Ela foi a mulher que desenvolveu o jogo que deu origem ao Monopoly, o banco imobiliário. Ela patenteou esse jogo, ou seja, ela recebe por conta desse jogo, e foi ela que desenvolveu todo o jogo que se tornou famoso no mundo inteiro. E sabe o que é mais interessante? Que ela desenvolveu esse jogo justamente com um intuito também educacional, porque ela acreditava na filosofia da época chamada georgismo, que era George Harry, se eu não me engano, o nome dele, não, é Henry George, o nome dele, e ele preconizava o seguinte, ó, a filosofia dele defendia que as pessoas devem possuir o valor que elas mesmas possam produzir, ou seja, quanto de riqueza você é capaz de gerar, é isso que é seu. E ele pensava o seguinte, no que tange a recursos derivados da natureza, como terras, por exemplo, isso deveria pertencer igualmente a todos. Essa era a filosofia de Henry George que a Lizzie acreditava. Então, quando ela desenvolveu o jogo Monopoly, o banco imobiliário, era para, na verdade, mostrar para as pessoas o que acontecia quando uma pessoa monopolizava todas as terras e cobrava impostos abusivos por aquilo. Muito interessante, né? Então a Lizzie, ela desenvolveu esse jogo com o intuito, inclusive, de levar essa ideia, essa filosofia que ela tinha de acreditar que os recursos naturais deveriam ser igualmente distribuídos entre as pessoas, né? E que uma só pessoa não deveria só se apropriar daquilo e depois cobrar impostos e tudo mais. E no jogo ela encontrou uma forma de levar isso para as pessoas. Você que já jogou Monopoly ou Banco Imobiliário, sabe aí do que eu tô falando, né? Então ela também é uma mulher assim com uma história inspiradora. A quarta mulher com uma história também muito inspiradora, essa eu acredito que você conhece, e ela é exemplo de uma pessoa que desafiou o status quo. Acho que todas elas, né, praticamente, desafiaram o status quo, aquilo que era esperado das mulheres na sua época, o que era permitido para as mulheres na sua época, porque conta que uma das coisas que fez ela tomar a decisão de empreender foi que, após dedicar 25 anos da vida dela para uma empresa, quando houve a oportunidade de assumir um cargo de liderança, esse cargo de liderança foi passado para um homem, o qual havia sido treinado por ela e que tinha muito menos tempo de empresa do que ela, simplesmente porque ele era um homem. Aquilo acabou com ela, fez com que ela pedisse demissão, e conta a história que ela fez duas listas, né? Uma lista, ela colocou todas as coisas que ela havia aprendido ao longo da passagem dela pelas empresas que ela trabalhou. E na outra lista, ela colocou todas as coisas que ela não faria ou que ela faria diferente caso ela tivesse um negócio só dela.
E foi aí, quando ela viu essas duas listas, que ela comparou uma com a outra, que ela percebeu que ela tinha nas mãos um plano de negócio, um projeto de negócios que seria incrível, do jeito que ela havia imaginado. E ela é um exemplo, assim, também do bem perfeito, assim, de empreendedora, porque eu vejo que os empreendedores de verdade, eles realmente querem compartilhar o sucesso. Eles querem buscar o sucesso, mas eles querem compartilhar o sucesso. Porque quando a gente empreende da maneira correta, a gente gera emprego, a gente gera renda para o nosso país, a gente melhora a economia do nosso país. E os empreendedores de sucesso, eles têm essa preocupação. Eles não estão ali só focados em lucrar. Claro que eu não estou falando, generalizando, não é todo mundo que é assim, mas aqueles que eu acompanho e que me inspiram, que eu escolho modelar, eles são assim. Então, você que escolhe quem você vai seguir e quem você vai modelar, não é mesmo? Se você modelar aqueles que são gananciosos, problema seu, né? Então, eu escolho modelar aqueles que são ambiciosos, sim, mas que buscam também contribuir socialmente com o ato de empreender. Eu acho que empreendedorismo de verdade, ele é muito isso, né? E acho que o grande sucesso vem para aqueles que têm essa visão. E essa mulher aqui, ela tinha essa visão de compartilhar todo o sucesso que ela alcançou, tanto que ela escreveu um livro, antes de abrir o negócio dela, ela escreveu um livro para compartilhar tudo que ela tinha feito nessa empresa que tinha dado resultado. Então, ela já tinha intenção de compartilhar o sucesso dela. Outra coisa também que me inspira na história dela, e eu já vou falar o nome dela para você, é que ela estabeleceu uma cultura baseada em valores, baseada nos princípios que ela acreditava. E o mais incrível, que é uma das coisas que eu ensino nos meus treinamentos, é que ela conseguiu passar essa cultura, esses princípios, esses valores para as pessoas que trabalham com ela. E esses princípios, esses valores passaram a inspirar essas pessoas. Eu acho isso incrível na história dessa mulher, é o que mais eu admiro, porque eu acredito que empresas que têm uma função social, empresas que também estão aí para realizar os seus sonhos, para enriquecer sua vida, né? Eu falo que o negócio ele deve existir para enriquecer a vida das pessoas e não para drenar a vitalidade delas. Precisa haver, sim, uma cultura forte, com princípios muito bem definidos, muito bem claros, e que isso tem que ser passado para as pessoas que vierem a trabalhar nessa empresa. E essa mulher, que é a Mary Kay Ash, é uma dessas mulheres que realmente conseguiu criar uma cultura dentro da empresa baseada em valores e passar isso para as pessoas, né? Tanto que a Mary Kay chegou a ser aí uma grande empresa na área, né, de cosméticos, e ela até usa a palavra enriquecer vidas, né, como slogan dela. E realmente muitas mulheres viram a oportunidade de ter os seus negócios através da Mary Kay. E eu conheço várias, né, que transformaram suas vidas através da Mary Kay. Não só porque deram uma oportunidade de trabalho, mas também porque ensinou de fato elas a serem empreendedoras, né? Não apenas estarem empreendendo, a ser empreendedora, vem do ser, né? Levando valores, levando princípios. Então eu acho incrível a história dela, justamente por causa disso e tudo que ela conquistou, né? E tudo que ela teve que vencer na vida para poder chegar onde ela chegou e criar uma empresa tão gigantesca como ela criou. E a quinta, essa eu tenho certeza que você não conhece, mas é a que mais me inspira, é a que mais eu olho e quero modelar, que é um grande exemplo para mim. Essa mulher, ela muito cedo, logo assim que ela casou, ela precisava ajudar nos rendimentos, teve filho muito cedo e ela não podia trabalhar fora, né? Então ela precisava achar alguma coisa que ela pudesse fazer em casa e ela começou a fazer etiquetas para um irmão dela que tinha uma empresa de etiquetas, essas etiquetas de camiseta mesmo. Ela comprou uma máquina e começou a fazer etiquetas para ele, para ajudar. Nesse processo, ela aprendeu o ofício de estampar, né? Estampar nas etiquetas. E ela começou a trabalhar isso enquanto seu marido era funcionário de uma empresa. Nesse processo, ela aprendeu a estampar aí, então, camisetas, né? Roupas. Ensinou o marido como estampar camisetas.
e incentivou ele junto com ela e junto com ele a abrir uma estamparia, né, lá na década de 1980, 1990. E essa mulher, junto, né, com seu marido, trabalhava horas a fio na estamparia para poder entregar, né, os pedidos, muitas vezes trabalhando ali com os filhos aos pés dela, né, porque não tinha com quem deixar, precisavam trabalhar. E talvez você que está me ouvindo, assistindo esse vídeo, você se reconheça, talvez você também é uma empresária, uma empreendedora que muitas vezes precisa trabalhar com os filhos, precisa dar conta, né, de todas as coisas ali. E essa mulher, junto desse marido, conseguiram ter grande sucesso, chegaram a ter uma estamparia reconhecida nacionalmente como a melhor, né, do seu setor. Depois, por questões da vida, né, eles fecharam essa estamparia, foram atuar em outras áreas, e muito do que me chama atenção na história dessa mulher, primeiro é que ela não tinha medo de recomeçar, né? Atingiu sucesso, faliu, né? Quebrou e depois recomeçou de novo. E todas as vezes que ela recomeçava, com tudo aquilo que ela se dedicava, ela tinha resultado. Por quê disso? Porque ela é uma pessoa realmente comprometida. Tudo que ela pegava para fazer, ela se dedicava ao máximo de fazer. Então, na história dela, isso me inspira muito. E ela também valorizava o conhecimento, né? Sabia que ela precisava se capacitar para poder conquistar as coisas que ela queria. E veja, muitas empresárias sabem que precisam investir no negócio, investem no negócio, né? A maioria entende que para começar o negócio precisa de investimento. Só que muitas vezes negligencia o investimento na pessoa que vai dirigir aquele negócio. E aí o que acontece? Você investe no negócio, mas não investe na pessoa que vai dirigir o negócio, e aquela pessoa não sabe dirigir o negócio e leva aquele negócio para tragédia, né? A mesma coisa que você comprar um baita carro, um carrão do ano, mas não ter carteira de motorista e sair acelerando pelas ruas. O que vai acontecer? Todo investimento que você fez naquele carro, você vai perder, porque certamente você vai causar um acidente aí, quando não é uma situação trágica, até matar alguém, né? E no mundo dos negócios é a mesma coisa. Os empresários investem no negócio, investem pesado no negócio, mas não investem na figura que vai dirigir esse negócio. E aí é desastroso também o resultado disso. Por quê? Porque a nossa educação, nosso sistema educacional não nos prepara para empreender. Então você precisa sim buscar capacitações específicas na área de gestão de negócios, na área de estratégia de negócios, para que você esteja capacitado a dirigir o seu negócio e levar ele para o sucesso. E isso eu vi essa mulher desenvolvendo na vida dela, na história dela, porque ela foi fazer faculdade depois dos 40 anos, fez pós-graduação e hoje ela trabalha como consultora de empreendedorismo do Sebrae. E eu tô falando da Beth Bonilha, que é a minha mãe, que é a quinta mulher dessa série de 5 mulheres empreendedoras que me inspiram. Não é à toa, né, que eu estou aqui e que trabalho na área de empreendedorismo e gestão de negócios. Eu vi muito isso na história de vida dos meus pais, principalmente da minha mãe, que foi a grande incentivadora. Quando meu pai decidiu abrir uma estamparia, ela estava lá junto dele, foi ela que ensinou ele a estampar, né? E depois ele acabou assumindo mais a dianteira na gestão dos negócios, mas foi ela que deu o impulso para tudo isso. E eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade, eu queria ter uma mesada. E eu pedi para minha mãe, né? Falei, mãe, quero ter uma mesada, minhas amiguinhas têm uma mesada, quero ter meu próprio dinheiro. E empreendedora como ela me ensinou também desde muito cedo a empreender. Ela não me deu uma mesada, mas o que ela fez foi se inscrever na Avon e passou tudo para mim. E ela falou, olha, você não pode, porque você tem 12 anos, você não pode se inscrever na Avon, mas eu vou escrever no meu nome, mas é você quem vai fazer o seu negócio, é você que vai vender, é você que vai cobrar, é você que vai entregar. E ali, com 12 anos de idade, eu tive a minha primeira, o que eu considero, né, a minha primeira experiência empreendedora.
Porque eu pegava, recebia aqueles catálogos da Avon, ia na minha vizinhança, batendo de porta em porta, dizendo que eu era representante da Avon. Eu acho que as pessoas compravam porque elas tinham dó, né? Criança, trabalho infantil. Mas foi muito importante esse momento da minha vida, porque ali eu aprendi sobre vendas, a falar com pessoas que eu não conhecia. Gente, tem adulto hoje que você fala, ó, você tem que vender, e a pessoa fica com medo de falar com as pessoas e fazer vendas. E eu com 12 anos saía batendo na porta da casa das pessoas para vender Avon. Eu tive que aprender sobre tirar pedido, como é que eu não podia errar. Se eu errasse ao tirar o pedido, eu é que ia ter que pagar por aquele erro, então eu tomava maior cuidado. Eu tinha ali o meu bloquinho de pedidos, fazia tudo certinho. Eu tive que aprender sobre logística, quando chegava todo o material, né, que as pessoas tinham comprado em casa, eu tinha que separar para cada cliente, eu tinha que levar até a cliente e como encantar a cliente nesse processo. Eu tive que aprender muito cedo sobre porcentagem para poder calcular quanto eu ia ganhar com cada produto que eu vendesse. Eu lembro que na época era 30% de comissão e eu fiquei muito craque de fazer cálculo de porcentagem, porque tudo eu queria saber quanto que eu ia ganhar. Eu tive que aprender a lidar com dinheiro, a pagar nota fiscal. Eu sabia que todo o dinheiro que eu recebia das minhas clientes não era meu. Acredite, tem empresário que até hoje confunde, tem empresário que até hoje acha que todo o dinheiro que entra na empresa dele. Eu já tive que aprender isso muito cedo, sabia que tudo que entrava não era meu. Eu ainda ia ter que pagar a nota fiscal da Avon, só o que sobrava era meu lucro. Então foi a minha primeira experiência empreendedora, proporcionada aí pela minha mãe através de uma educação empreendedora. E não parou por aí. Depois, aos 18 anos, quando eu quis fazer faculdade de Direito, e meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade para mim, eu, através da minha mãe, abri uma barraquinha de lanche na praça, lá na minha cidade, e eu fui empreender nessa barraquinha, né? Porque eu arrumei um emprego numa financeira, mas eu não quis abrir mão da barraquinha que me dava o sustento para pagar a faculdade. E aí eu contratei uma pessoa para ficar na barraquinha enquanto eu trabalhava fora. E aos 18 anos de idade, dava o horário do meu almoço no meu trabalho, eu saía de lá, ia para a barraquinha, para minha funcionária poder ir almoçar, eu ficava lá atendendo os clientes no horário do meu almoço, quando a minha funcionária voltava do almoço dela, eu ia para o meu trabalho. E tudo isso me formou em quem eu sou hoje, me fez com que eu me apaixonasse por esse mundo do empreendedorismo. Hoje, no dia 8 de março de 2021, onde eu tô gravando esse vídeo, eu fiz um stories no meu Instagram falando do porquê eu decidi trabalhar com mulheres e como o empreendedorismo me empodera, me empoderou, me fez descobrir quem eu sou e fez com que eu me apropriasse de quem eu poderia ser de verdade. E foi incrível. Então eu realmente quero levar o verdadeiro empreendedorismo para muito mais mulheres e ajudar muito mais mulheres a se reconhecerem através do empreendedorismo, porque ele de fato empodera. A partir do empreendedorismo, eu descobri que eu estou no controle de qualquer coisa da minha vida, que eu posso conquistar qualquer coisa na minha vida, independente da situação e dos recursos que eu tenho à minha disposição, porque tudo está nas minhas mãos. E essa mesma mensagem que eu quero levar para você. Você que está aqui me assistindo, você é capaz de conquistar qualquer coisa que você desejar. Sejam bens materiais, seja qualidade de vida, estilo de vida, porque está nas suas mãos. Seja você a empreendedora da sua vida antes de mais nada. O negócio é só mais uma forma da gente empreender. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas histórias inspiradoras. Espero que você encontre na sua esfera de atuação mulheres que te inspirem, que te façam seguir em frente, te apoiem, te orientem, seja um modelo para você. Te vejo então no próximo vídeo do nosso Empreenda Class. Até mais e feliz Dia das Mulheres!